E aí, rapaziada, buenos dias, buenas tardes, buenas noites, meus queridos. Seguinte, rapaziada, esse nosso encontro aqui é pra gente dar mais ou menos uma ideia geral sobre a prova da URGS. Quem vai fazer URGS aí agora, né? Não sabemos que data ainda certinho, né? Mas vai encontrar mais ou menos uma prova, pessoal, que é muito fácil da gente conseguir prever. Pelo menos nos anos anteriores, né? Agora esse ano, com o número de questões caindo de 25 para 15 questões, pessoal, acredito eu que a prova vai manter o mesmo caráter, mais ou menos a mesma divisão, mas como são menos questões, né? Vai baixar igualmente o número de questões sobre cada assunto, né? Pelo menos é isso que a gente acredita, tá? Lembrando, pessoal, que a prova da URGS ela vai tender a abranger todo o conteúdo de física no ensino médio, certo? E além de pegar todo o conteúdo do ensino médio, ela vai tender a manter a mesma ordem na prova. Isso quer dizer, as primeiras questões da prova vão ser lá aquela física que vocês viram no primeiro ano do ensino médio. Lá no meio da prova, no miolo, vocês vão ter as questões que vocês viram no segundo ano no ensino médio. E no final da prova, a tendência é vocês verem as questões que vocês viram mais lá pro terceiro ano do ensino médio. Lembrando mais uma coisa, que as questões da URGS, pessoal, vocês podem dividir em dois tipos. Nas conceituais, né, em que tu tem que entender o que está acontecendo, quais as grandezas que se relacionam, do que depende o fenômeno, que é a maioria das questões da prova, e nasquelas questões de cálculo, em que vocês vão ter que fazer uma conta, chegar num valor numérico, ter que utilizar uma equação conhecida da física para chegar num resultado, tá? Eu sei que a maioria dos alunos, né, eu me dou melhor nas questões de calcular, e muitas vezes deixam os conceitos de fora. Pessoal, lembrem, a prova da URGS ela é uma prova mais conceitual, ok? Então vocês têm que ter esse equilíbrio em resolver questões de calculeira, mas também entender o que vocês estão calculando e entender os conceitos envolvidos por trás daquela equação. Bom, pessoal, eu fiz um pequeno resuminho aqui do conteúdo que costuma cair na URGS, tá? Basicamente, pessoal, vocês vão abrir a prova, vocês vão encontrar questões de cinemática, que são questões de MRU, MRUV, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo e MCU. Mais ou menos na prova, pessoal, pensando que o número de questões reduziu, acredito que vocês vão encontrar mais ou menos de uma a duas questões de cinemática, bem no iniciozinho da prova. Logo depois, pessoal, leis de Newton e aplicações, né? Vocês mais ou menos vão encontrar, acredito eu, de uma questão, né? Pensando na primeira, segunda, terceira lei de Newton e nas forças específicas, o que é peso, o que é normal, o que é atrito, né? Plano inclinado. Daí depois, pessoal, vocês vão para questões envolvendo o conceito de energia e colisão. Mais ou menos vocês vão encontrar, acredito eu, duas questões. Uma sobre energia mecânica, cinética, potencial gravitacional e uma sobre colisões, né? Depois, pessoal, leis de Kepler e gravitação universal. A prova da URGS adora esse assunto, tá? E por último, pessoal, pensando a mecânica como um grande grupo, e a mecânica seria tudo isso aqui, tá? Questões envolvendo conceitos de hidrostática, sobre pressão hidrostática, princípio de Pascal ou princípio de Arquimedes. Acredito eu também que mais ou menos na média de uma questão. Depois, pessoal, seguindo na linha da prova, vocês estão lá folheando a prova, tá? Vocês vão encontrar questões de termologia, que envolve todos os fenômenos térmicos, tá? Lembrando, calorimetria, dilatação, gases e termodinâmica. Acredito eu que vai ficar na média de duas questões. Depois, seguindo, questões envolvendo conceitos de eletricidade, onde entra eletrostática, cargas paradas, eletrodinâmica, cargas em movimento e eletromagnetismo, tá? Pensando que são assuntos grandes, pessoal, acredito eu que duas questões, né, envolvendo fenômenos elétricos, tá? De 2 a 3, tá? Ótica. Basicamente a gente pode reduzir ótica em espelhos e lentes, beleza? Óbvio que vocês podem ter questões ali sobre o olho humano, mas o olho humano está dentro da lente, tá, pessoal? Acredito eu que de 1 a 2 questões envolvendo isso aqui. Ondulatória, saber os tipos de onda, equação fundamental e os tipos de onda, né?
Saber fenômenos ondulatórios, a URGS gosta muito dos fenômenos, pessoal. Reflexão, refração, interferência, difração, polarização, ressonância e efeito Doppler. E também lembrando que a URGS também gosta de colocar uma questão envolvendo fenômenos e características acústicas. Acredito eu que mais ou menos na parte de ondulatória, mais ou menos 2 questões ali envolvendo. E por último, pessoal, as últimas questões da prova de física da URGS, a parte de física moderna, onde a gente pode dividir física moderna em 3 grandes assuntos. A teoria da relatividade, parte de partículas, fissão e fusão, e a parte de introdução à mecânica quântica e os modelos atômicos. Também, mais ou menos, acreditamos aí, mais ou menos 2 questõezinhas das 15 que vocês vão encontrar. E lembrem de uma coisa, pessoal, a prova de física da URGS, ela é muito parecida com a prova do Enem. Ela é muito parecida. O único assunto que cai na URGS que não cai no Enem é a parte de física moderna. Todo esse resto aqui, pessoal, ó, tudo isso aqui, ó, são assuntos comuns à prova de física da URGS e à prova de física do Enem. Lembrando que o Enem não é física, mas é ciências da natureza, mas vocês conseguem distinguir as questões de física, química e biologia, né? Uma que outra que vocês não conseguem analisar. Pessoal, só existe uma grande diferença da prova de física da URGS para a prova do Enem. Na URGS cai física moderna. Ok? O resto do conteúdo, ele é tudo muito parecido, pessoal. As questões são parecidas, tá? Lembrando de outras disciplinas, tipo história e ciências humanas, tudo bem, tem as suas especificações, cada uma das provas. Mas, pessoal, as leis da física são universais. Não tem como cair muito diferente a primeira lei de Ohm na URGS e no Enem. A primeira lei de Ohm é a primeira lei de Ohm de maneira universal. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que isso aqui é mais ou menos uma estimativa. Reduzimos o número de questões de 25 para 15, então fica meio difícil a gente fazer um levantamento. Mas acredito que vai manter mais ou menos esta proporção aqui. Tranquilo, rapaziada? Uma grande dica para a prova da URGS, hein? Pessoal, a dica de ouro. Digo para vocês, refaçam as provas passadas da URGS. Ok? Existe muito assunto, muito tipo de questão que já caiu uns 4, 5, 6 anos atrás que volta a aparecer, tá, pessoal? Conheçam a prova que vocês estão fazendo. Então digo para vocês, peguem os últimos 5, 10, 15 anos de URGS e estudem em cima das questões que a URGS já colocou. A URGS, ela tende a manter um padrão que se repete, tanto a nível de dificuldade quanto a nível de como a questão aparece para o aluno, o linguajar utilizado na questão. Tranquilo, rapaziada? Espero que vocês façam uma boa prova. É isso aí, tamo junto, beijão no coração, fui!